Bom, amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo na sua tarde de sexta-feira, né? Tarde de treino no CT Moacir Barbosa, o último treino, inclusive, de preparação para a partida que vai acontecer amanhã em São Januário. Jogo único, válido pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Além disso, também vamos trazer muitas outras novidades. O Vasco que segue ativo no mercado da bola, à procura do último reforço desta janela de transferências, o volante tão desejado, né? É claro, aqui nesse vídeo eu vou trazer a você informações importantes sobre como está a procura da diretoria cruzmaltina por esse nome. A diretoria já tem um plano, vamos ver agora como ele será efetuado. Mas, enfim, você terá pela frente um Fala Gigante, um segundo vídeo, né, amigo torcedor cruzmaltino, de sua sexta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso cruzmaltino. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Então, vamos embora, que esse Fala Gigante chega cheio de informações para você. Bom, amigo torcedor vascaíno, então vambora, né, para esse Fala Gigante. Eu quero começar aqui, primeiramente com você, este vídeo com essas imagens que estão aparecendo para você, né, porque o elenco cruzmaltino hoje entrou nos gramados no CT Moacir Barbosa, né, para o último dia de treino, antes de enfrentar a equipe do Volta Redonda, do Voltaço, amanhã às 21h30, 9h30 da noite, em São Januário. Jogo válido, né, amigo torcedor vascaíno, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Jogo único, Vasco vencendo, passa, se classifica para as semifinais e deverá encontrar o Fluminense, que enfrenta a equipe do Bangu também no jogo da outra fase, né, amigo? Da outra fase não, da outra chave, né? Então, Vasco e Volta Redonda hoje, segunda Fluminense e Bangu, os adversários aí saindo desses dois confrontos. Caso o Vasco venha a ser derrotado, e é claro, a gente não espera que isso aconteça, o Vasco da Gama jogará a Taça Rio, tá, amigo torcedor cruzmaltino. Com relação ao treino de hoje, um treino muito movimentado, como apareceu já aí nas imagens para vocês, um calor na cidade carioca, depois de alguns dias de chuva, né, o Rio de Janeiro voltou a fazer sol nessa sexta-feira, sexta de inclusive pré-carnaval, e foi uma manhã bastante movimentada. O elenco cruzmaltino que ontem não levou os titulares, né, aos gramados por conta exatamente do período aí pós-partida, né, o período de recovery, período de recuperação, e hoje os titulares tiveram a oportunidade de treinar pela única vez antes da partida de amanhã contra o Volta Redonda, a equipe principal que deve voltar a campo, inclusive amanhã. Há até uma grande dúvida, né? Pô, será que o Diniz vai novamente colocar o time principal? E, bom, amigo, a ideia inicial é exatamente essa, até porque caso o Vasco vença amanhã e perca, inclusive, né, o elenco cruzmaltino não terá jogo durante a semana. O Vasco terá um período aí de descanso de praticamente 7 dias. O próximo jogo do Vasco será apenas no final de semana que vem. Isso se passar, caso venha a ser eliminado para a equipe do Volta Redonda amanhã, o Vasco só volta a campo lá contra o Santos, no meio da outra semana, né? Então, o Vasco terá um período aí longo de descanso e por isso que hoje os titulares devem se irem a campo, aliás, por isso que amanhã os titulares devem se ir a campo contra a partida do Voltaço. Mas, bom, a gente, é claro, pensa muito no jogo de amanhã e seria difícil até, né,
não pensar, porque é um jogo de quartas de final de Campeonato Carioca. O Vascaíno quer mais o título, né? Isso é importante. O Vasco da Gama, como clube, como instituição, deve sempre pensar grande. Um título carioca não deixa de ser um título ali no histórico do nosso Cruz Maltino. Entretanto, amigo vascaíno, fora das quatro linhas, o planejamento para essa temporada de 2026 ainda não acabou, tá? O Vasco ainda tem planos, o Vasco ainda tem metas, o Vasco da Gama ainda tem objetivos e a diretoria Cruz Maltina ainda segue trabalhando na busca por reforço. O Vasco que já contratou 6 jogadores nessa janela de transferências, uma janela que eu, Lucas, analiso como uma janela muito boa, inclusive da diretoria Cruz Maltina. Estamos falando de um Vasco que contratou o Alan Saldívia, Cuiabano, Rojas, Marino Nestroça, Brenner e Cláudio Spinelli. São 2 jogadores da linha defensiva e 4 jogadores da linha ofensiva. E falta ainda. O Vasco ainda quer contratar mais um atleta para fechar. Posso até dizer, será a cereja do bolo desse elenco Cruz Maltino. No caso, um volante. É a grande prioridade da diretoria Cruz Maltina para fechar essa janela de transferências, a contratação de um volante. O Vasco que hoje, ao meu ver, está bem servido, pelo menos com os 2 titulares. O Vasco da Gama tem 2 jogadores, tem um desempenho muito bom, né? Estamos falando aí de um Cauã Barros e também de um Thiago Mendes, 2 jogadores que têm números muito bons e vêm tendo atuações muito boas, principalmente nesse início de temporada, conquistaram a confiança do torcedor Cruz Maltino. Eu, pelo menos, Lucas, olho nesse momento para o setor de volantes e vejo que o Vasco da Gama está muito bem servido nessa posição, mas também entendo que o Vasco precisa de mais. E não apenas pela questão de ter, de ter Thiago Mendes e Cauã Barros, mas pelo fato de não ter peças de reposição à altura caso aconteça alguma coisa com esses 2 jogadores. Thiago Mendes e Cauã Barros estão sustentando a bronca. Mas olha, amigo, se a gente começa a olhar para o banco de reservas, para as chamadas peças de reposição, tá fazendo falta. O Vasco não tem esses jogadores. Hoje, as peças de reposição para o Vasco da Gama são Hugo Moura, Tietê, Matheus Carvalho, que está lesionado, mas já vai voltar. Temos Jair, que está lesionado, mas já vai voltar. JP, que podemos colocar ali naquela função. Então o Vasco carece de volante. E essa é a prioridade da diretoria Cruz Maltina. A contratação de um jogador para essa função específica. Só que há uma grande dificuldade, que é o tal do orçamento. O orçamento da diretoria Cruz Maltina nessa reta final da janela de transferências é curto. A posição de volantes é tratada como uma prioridade depois da chegada dos 6 reforços. Mas a diretoria, amigo, não tem caixa para realizar a contratação de jogador de custo elevado. O Vasco investe na contratação de Brenner, o Vasco compra o Brenner, o Vasco compra o Alan Saldívia, o Vasco compra Cláudio Spinelli. Então o Vasco da Gama ele faz investimentos, assim como também a chegada do Rojas, a chegada do Cuiabano, são jogadores que vieram ao Cruz Maltino, só que o Vasco da Gama pagou aos clubes para tê-los por um período de empréstimo. Então o Vasco, quando não comprou os atletas, investiu nas suas contratações para tê-los durante um período no Cruz Maltino. Então o Vasco investiu bastante nessa janela de transferências e agora não tem em caixa dinheiro para realizar a contratação de jogador de um custo mais elevado. Apesar dos investimentos realizados nessa janela, é importante lembrar, o Vasco conseguiu enxugar muito a sua folha salarial, são 15 saídas confirmadas já nessa janela de transferências, tendo inclusive a saída de um dos jogadores que mais recebiam nesse elenco, que é o caso de Pablo Verratti. O GB tem um empréstimo encaminhado ao Fortaleza, sendo o 16º, então o Vasco conseguiu aliviar muito bem a sua folha salarial, mas mesmo assim o Vasco encontra dificuldade para contratar esse volante. Alguns nomes foram colocados à mesa, né? Estamos falando do Santiago Sousa, um jogador de uma qualidade impressionante, um grande jogador, inclusive, um dos grandes volantes do futebol sul-americano. Só que é um nome que o Racing quer altos valores pela sua contratação e o Vasco não tem condições de dar os valores que o Racing pede à mesa. Então, um jogador que nesse momento está praticamente fora dos planos da diretoria Cruz Maltino. O Vasco quer muito, é um grande nome, mas o Vasco não tem condições de fazer essa contratação. Tem também, além do caso Santiago Sousa, Alan Loboa, um volante também de muita qualidade, que hoje é uma das grandes joias do futebol colombiano. Jogador, porém, de 19 anos de idade, que também é necessário um alto investimento, porque é uma joia.
Santiago Sousa é um jogador que é caro por ser um nome que já tem as suas credenciais evidentes no futebol sul-americano. O Alan Loboa é caro por ser uma joia. E é um fator até para o Vasco da Gama e para você, torcedor vascaíno, entender qual é a postura Cruz Maltina hoje no mercado, o que o Vasco quer. O Vasco ele quer um 5, mas que consiga atuar como 8 e um jogador que exerça um certo perfil de liderança, um atleta pronto. O Alan Loboa ainda não é esse jogador. Além do Alan Loboa, tivemos aí nesses últimos dias a informação relacionada ao Alisson, né? Volante que pertence ao São Paulo, nome que o São Paulo quer se desfazer nessa janela de transferências. Chegou à mesa Cruz Maltina por meio até do próprio São Paulo. Os empresários não se envolveram nas negociações, mas até o momento não há nenhuma novidade sobre a situação envolvendo o volante Alisson. Só um jogador até que se encaixa ali no estilo de jogo do técnico Fernando Diniz, mas nenhum avanço aconteceu. O certo é, o Vasco está no mercado da bola, o Vasco da Gama quer a contratação, sim, de um volante, um jogador que venha por empréstimo ou que esteja livre no mercado, e a diretoria vascaína está fazendo, do jeito que pode, tá? Abre o torcedor Cruz Maltino, o planejamento ideal para fechar com o jogador da posição ainda nessa janela de transferência. A diretoria tem um plano, o Admar terá que, de fato, trabalhar. Há as suas dificuldades na mesa e a diretoria Cruz Maltina tenta, da forma que pode, contratar um atleta para a função. Deixa aí nos comentários, dentre os citados, Santiago Sousa, Alan Loboa, Alisson, qual seria o nome ideal? O certo é, o diretor executivo Admar Lopes tem que trabalhar, porque o Vasco quer e não tem condições diante de todos os investimentos que já foram feitos. Bom, eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Fala Gigante, segundo vídeo bem rápido, né? Um plantãozinho da tarde dessa sua sexta, e já já eu tô de volta com aquele nosso Boa Noite Gigante para fechar a sua sexta com chave de ouro. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva, ajude aí o nosso crescimento e, como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações Vasco. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.